Saudações! Nesta aula do Open Course VVY 2020, nós vamos tratar sobre os princípios da tradição do Yoga na modernidade. Eles estabelecem os pilares para a prática do Yoga de forma atemporal. Os princípios que eram então vigentes há mais de 5.000 anos, eles estão e são vigentes ainda hoje. E é isto que nós veremos então nesta apresentação que faremos aqui para vocês. E como que este conhecimento, estes princípios inseridos na modernidade poderão auxiliar no desenvolvimento mental, no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento de um mindset, de um yogi, sem que se perda a nossa primazia em termos de conhecimento, prática e ao mesmo tempo de preservação desta tradição do yoga. Então a primeira questão a ser apresentada é que esses princípios da tradição do yoga, eles estão alicerçados nestes 4 elementos. Claro que aqui nós estamos dando uma definição bem pautada no conhecimento védico do yoga e aplicado dentro de metodologia, que é a metodologia que nós utilizamos na nossa formação de instrutores. Então este alicerce, ele é definido por conhecimento, prática aplicada, desprendimento e preservação mais inovação. O primeiro deles, o conhecimento, deve ser entendido como conhecimento que seja fidedigno. Um conhecimento, então, que está dentro de uma linhagem de sucessão discipular. Uma sucessão que é transmitida, esse conhecimento, de mestre para discípulo, desde tempos imemoriais. Como você deve ter assistido na primeira aula, onde nós falamos do legado do yoga, ali ficou já claro a apresentação sobre esta linhagem, do conhecimento que foi transmitido primeiramente para o primeiro ser vivo, conhecido como Brahma, o semideus ou a divindade responsável pela criação do universo. Dali então, esse conhecimento foi sendo preservado, transmitido, inovado dentro desta linhagem de sucessão discipular, que aqui é conhecido como Parampara. E esse conhecimento dentro dessa linhagem então é preservado de forma fidedigna. Não pode ser um conhecimento meramente especulativo ou inventivo, mas fidedigno, autêntico. A segunda base deste alicerce da tradição, ou dos princípios da tradição do yoga, é justamente a prática aplicada, baseada em disciplina. E esta prática aplicada, ela é mais do que meramente a disciplina, mas é de trazer esse conhecimento para a vida prática, para a aplicação no nosso dia a dia. Depois nós temos o desprendimento, que é definido no yoga como uma desidentificação. Isso trabalha muito o conceito de ego. Nós temos uma identificação ilusória com a realidade material, onde o ego, que na verdade é o nosso falso ego, o nosso ego ilusório, ele encobre a nossa verdadeira identificação, e toda a identificação proveniente desta identificação corpórea, ela acarreta então determinados complexos, determinados condicionamentos que irão afetar a nossa identidade. Por fim, nós temos então o elemento de preservação e inovação. Esta é a ideia central de todo esse processo, porque é justamente neste elemento de se preservar a tradição e de se inovar a transmissão deste conhecimento preservado que fez com que o conhecimento fidedigno pudesse ser então preservado e transmitido para futuras gerações e pudesse desta forma chegar até os dias de hoje. E se nós temos condições de alinhar esta preservação com esta inovação, nós conseguimos então estar conectados com a essência deste conhecimento atemporal
que foi preservado desde então dentro desta sucessão discipular de mestres e discípulos, como foi dito há pouco, o Parampará. Analisando agora cada um desses elementos, né, o conhecimento implica em saber, ou melhor, conhecer aquilo que deve ser conhecido. Não é meramente um conhecimento aleatório, um conhecimento irrestrito, mas saber o que conhecer. Segundo, como conhecer. Há um método, há um instrumento, há um processo. O que e como conhecer. E por fim, a finalidade de conhecer. É muito comum nós termos, principalmente hoje em dia, o acesso a muita informação, então nós termos um acúmulo de informação, supostamente um acúmulo de conhecimento, mas não sabemos para quê. Então, dentro de uma estrutura em que nós podemos ter uma clara compreensão da finalidade do conhecimento, de como usar esse conhecimento e o que conhecer, nós temos então a estrutura epistemológica do yoga. No Bhagavad Gita, que é um dos livros pilares, que também foi falado sobre na aula anterior, onde nós tratamos sobre os cânones literários do yoga, nós apresentamos também a base, né, desse livro, desse conhecimento do Bhagavad Gita. No capítulo 15, verso 15, existe ali a definição de conhecimento, onde é dito então que devemos conhecer aquilo que é conhecível, aquilo que conhece tudo, ou aquele que conhece tudo, e aquele do qual tudo que é conhecido se manifestou. Então é este conhecimento essencial que, dentro da tradição do yoga, nós estamos buscando conhecer. Esse conhecimento ele está então preservado na tradição canônica, da literatura canônica do yoga. As principais escrituras que revelam então esse conhecimento de uma forma científica, de uma forma prática e de uma forma constatável, realizável. O elemento seguinte, não é entender o que compõe este conhecimento, que nós temos que saber o que conhecer, como conhecer e para que conhecer. Esse conhecimento, então, ele é apresentado nesta seguinte estrutura. Nós precisamos conhecer, dentro do yoga, dentro desses pilares que constituem os princípios da tradição do yoga, compreender esses 5 elementos: Ishvara, Jivatma, Kala, Prakriti e Karma. Alguns nomes já são conhecidos. O primeiro deles, Ishvara, se refere ao Ser Supremo. Ishvara é um conceito, diríamos, neutro, não é uma definição de um Deus, mas é a definição de um princípio universal, que, claro, como um substantivo, nós podemos dar a ele determinadas características que são moldadas dentro de determinadas ou específicas religiões. Mas Ishvara, ele não se configura dentro de uma definição teológica, certo? Ishvara é um conceito de uma verdade absoluta, de uma verdade que transcende as considerações que nós podemos ter a respeito de um determinado Deus. Porque o fato é que só existe um princípio. E esse princípio que então integra todos os elementos que se dirigem à nomenclatura ou ao substantivo Deus, para cada religião, para cada tradição, para cada período histórico ou cultural, nós teremos determinadas religiões e todas elas se dirigem, se convergem para este mesmo conceito primário que é Ishvara. Então, Ishvara é o Ser Supremo dentro da visão do Yoga. Ele é um dos elementos essenciais de serem conhecidos. O segundo é Jivatma. Jivatma se refere à alma espiritual individual, infinitesimal. A Jivatma é uma parte integrante
do Ser Supremo. Ela é composta da mesma qualidade que o Ser Supremo. Porém, ela é quantitativamente diminuta, infinitesimal. E o elemento importante entre as duas entidades, entre o Ser Supremo e o Ser Individual, entre Ishvara e Jivatma, é a individualidade de ambos. Tanto o Ser Supremo quanto a alma individual, nós, cada um de nós, somos almas individuais, temos e preservamos a individualidade, ainda que num estágio de liberação, num estágio de realização desta conexão ou desta integração com o Ser Supremo, o que constitui então o processo de yoga. O terceiro elemento a ser conhecido é chamado de Kala. Kala se refere ao tempo eterno. Não é o tempo do relógio, não é o tempo cronológico, é o tempo eterno. É o tempo que constitui a natureza intrínseca do ser. Tanto Ishvara quanto Jivatma são eternos. Isso significa que nós somos seres eternos. Mas, ainda que sejamos seres eternos, nós temos em nós um constituinte que não é eterno, o corpo. E este corpo ele é o resultado do quinto elemento desta listagem. O quarto elemento é Prakriti, a natureza material. A natureza material no seu elemento já formatado, não é? O corpo, por exemplo, ele é feito de energia material, é de natureza material. Mas a combinação dele resulta de uma composição primordial. Esta composição primordial é que é Prakriti. E esta constituição original é definida como 5 elementos: terra, fogo, ar, água e éter, ou espaço. Esses 5 elementos combinados são, então, Prakriti. E esses 5 elementos combinados, que formam, então, a natureza material e que constituem a natureza material, quando combinados em determinadas proporções, nós temos, então, o corpo humano. E o corpo humano moldado de acordo com as condições que levaram a esta constituição condicionante do corpo. Isto é o que constitui o quinto elemento, karma, as atividades. Então o nosso corpo ele é o resultado das nossas atividades em momentos precedentes, em períodos precedentes. Isto então leva a entender que as atividades podem mudar, as atividades podem ser melhoradas, as atividades podem ser alteradas. Enquanto que Prakriti, Kala, Jivatma e Ishvara, o Ser Supremo, a alma individual, o tempo eterno, a natureza material, são eternos, o karma, ou as atividades, são temporárias. E o yoga vai trabalhar justamente sobre o elemento karma na sua transformação. Mas para que haja essa transformação do karma, é necessário que haja uma compreensão dos 4 elementos anteriores. Compreender o Ser Supremo, compreender a alma individual, compreender o tempo eterno que constitui o nosso ser e também a natureza material que está envolvendo o nosso ser. Desta forma, então, o conhecimento ele está agregado em 3 dimensões. A dimensão do conhecer si mesmo, a dimensão do conhecer a natureza na qual nós estamos envolvidos e a dimensão de conhecer o Supremo, que tudo isto engloba. Esse, então, seria o elemento do conhecimento. O próximo é a natureza da prática aplicada. A prática aplicada, ela é, então, o resultado da nossa disciplina. Disciplina é chamada de sadhana. Sadhana, no sânscrito, significa disciplina contínua, aquilo que é praticado continuamente. Então, este conhecimento ele deve ser exercido, praticado diariamente. E o conhecimento aqui entendendo-se não apenas a prática do yoga, como nós já convencionamos,
dos asanas, não é? Das posturas, das técnicas respiratórias ou mesmo da meditação. Mas esses três elementos integrados ao elemento anterior, do conhecimento. O que conhecer, como conhecer, para que conhecer. Ishvara, Jivatma, Kala, Prakriti e Karma. Tudo isto integrado durante a prática do yoga. Mas veja que os princípios do yoga são ainda teóricos, de uma dimensão filosófica, de um constituinte metafísico. Aquilo que constitui antes mesmo da nossa prática é o que está embasado na prática da disciplina. Por isso é uma prática aplicada, não é apenas a prática sobre o tapete, mas é a prática que nós levamos para a vida, para a transformação em todas as dimensões da nossa vida, por isso aplicada. E a disciplina é aquela prática continuada, diária, ininterrupta. Agora veja que também temos dentro do sadhana o sadhya. Sadhya significa a finalidade da prática, a finalidade da disciplina. Ninguém pratica ou ninguém segue uma disciplina se não for com alguma finalidade. Por exemplo, ninguém faz uma dieta se não for com o objetivo, o resultado daquela dieta. Da mesma forma, a prática do yoga, com este embasamento teórico, filosófico, um conhecimento prévio, também tem uma finalidade. E a finalidade será de se reintegrar à natureza do absoluto, se reintegrar à nossa consciência divina. E reintegrar, como disse antes, preservando a individualidade do ser absoluto e do ser individual, a nossa individualidade. Tem um terceiro constituinte ainda nesse elemento prática aplicada, que pode ser entendido como sadhaka. Sadhaka é o praticante. O praticante sadhaka, de um sadhana, de uma disciplina com uma finalidade, um sadhya. Então nós temos três elementos dentro da prática aplicada. Depois disso, nós temos aqui o que pode ser entendido então como o resultado desta prática aplicada, onde nós temos o indivíduo da prática, o sadhaka, o praticante, o yogi, temos a disciplina diária e temos a finalidade. A finalidade sadhya está constituída aqui nesses 5 elementos. Veja, identidade. A finalidade da prática aplicada é de estarmos na nossa verdadeira identidade. A verdadeira identidade, ela é espiritual. Segundo, a individualidade. O conhecimento, dentro da prática, visa trabalhar o conhecimento, a experiência, a capacidade de distinguir a individualidade do individualismo. A individualidade, como eu falei já no início, não é esta ideia de termos uma compreensão melhor sobre o nosso eu e ter, a partir daí, o elemento seguinte que vai ser o desprendimento. Mas a individualidade, ela está ligada justamente no elemento em que o nosso constituinte original, o nosso ser, ele é por natureza constituído de uma individualidade. Assim como temos a nossa individualidade e o absoluto possui a sua individualidade, este é eterno. Este elemento individualidade é eterno. Quando nós estamos identificados com o corpo, identificados com todas as extensões do corpo, nós então desenvolvemos um individualismo, um egoísmo. Este é perigoso, este é nocivo. Com o conhecimento ainda nós desenvolvemos também a integridade. A integridade significa, embora sermos individuais, sermos seres espirituais, nós estamos, dentro desse conceito de integridade, compreendendo que, embora sejamos seres eternos e espirituais, nós possuímos um corpo em nós. O constituinte material do corpo está em nós. Então isso significa que a integridade é cuidar do corpo com o conhecimento correto, não se identificar com o corpo, com o conhecimento correto, compreender a finalidade do corpo, que dentro do yoga e como um todo na vida é de ajudar no desenvolvimento progressivo do nosso estado de consciência em comunhão, em integração com o absoluto. Isto é a síntese do yoga.
Dentro ainda desse conhecimento aplicado na prática diária, dentro da disciplina, nós vamos ter o desenvolvimento de uma autenticidade. Aquela velha busca por ser você mesmo. O yoga proporciona isto de forma muito direta. Autenticidade é todos os yogis que nós já tivemos ao longo da história, assim como eu falei brevemente sobre alguns deles, tanto na aula sobre o legado do yoga, como também na aula sobre os cânones do yoga, existem modelos de yogis, esta mentalidade que eles possuíam. Isto então serve para mostrar a individualidade de cada um e a autenticidade de cada um. Sermos autênticos é cumprir com o Dharma. Dharma é o dever prescrito que é dado a cada um de nós, como uma missão. Mas não é uma missão de transformar o mundo, é uma missão de estabelecer o nosso papel no mundo em relação à integração, à conexão com o Supremo. E isto serve então de exemplo para outros demais, assim como os antigos yogis servem de exemplo ainda hoje para nós. A autenticidade. Por fim, tanto a autenticidade quanto a integridade, a individualidade e a identidade dependem de veracidade. Sermos verdadeiros, sermos transparentes. Sermos aquilo que realmente somos, sem fingirmos, sem imitarmos, sem inventar, mas sim ser veraz. Estar então vinculado a toda uma tradição em que preserva nela mesma esta veracidade, esta verdade, e isto trazido para a nossa vida faz com que também possamos viver a verdade, transmitir a verdade. Isso tudo então é resultante do conhecimento aplicado na prática. Conhecimento da prática aplicada. São elementos importantes e o que define, por fim, estas 5 características ou qualidades que nós devemos desenvolver pela prática do yoga, dentro desses princípios, é de se reintegrar ou de se aproximar de Ishvara. É o objetivo, diríamos, de finalidade. Qual é a finalidade? Não foi dito isto? Não é? Sadhya, a finalidade da disciplina, é justamente resgatar, recobrar a nossa consciência de integridade e integração com o Absoluto, Ishvara. Depois nós temos o elemento desprendimento. Esse desprendimento pode ser também entendido como a renúncia ou desapego, mas mais do que renúncia e desapego é um desprendimento de identificação com aquilo que é ilusório, com aquilo que não é o verdadeiro eu. Esta é a ideia por trás da ideia de desprendimento. E esse desprendimento é o resultado de um entendimento dinâmico da vida. Não é uma crença, não é uma fé, mas é a prática contínua do conhecimento aplicado. E à medida que nós desenvolvemos a nossa identidade, a nossa autenticidade, a nossa integridade, a nossa veracidade, nós conseguimos então ter uma visão compreensiva desta dinâmica da vida. E à medida que nós entendemos essa dinâmica da vida, nós entendemos também que muitos fatores são transitórios. Apenas para ilustrar, o nosso corpo, nós já tivemos corpos anteriores, não tivemos? Já fomos portadores de um corpo de bebê, de um corpo infantil, de um corpo adolescente, de um corpo adulto. Então, nós passamos já por uma dinâmica de vida. Há 1 ano atrás nós estávamos numa dinâmica, há 2 anos em outra dinâmica. Hoje nós estamos numa dinâmica muito específica e certamente amanhã, nos próximos meses ou anos, nós estaremos em outra dinâmica. Esta dinâmica é natural de Prakriti, da natureza material. E é resultante da atuação, das atividades, karma. Mas entendemos que, alinhando todos esses elementos que são transitórios, existe Kala, o tempo eterno, do qual é constituído em termos cronológicos ou do tempo de existência, tanto o ser individual, a alma, como também o ser supremo, Ishvara. Então o desprendimento é um processo que ocorre naturalmente com o nosso desenvolvimento.
O último elemento desses princípios da tradição do yoga é a preservação e inovação. No yoga, sempre houve, dentro da linhagem de sucessão discipular, houve a preservação e houve a inovação. Não era, claro, uma inovação como hoje, né, se popularizou, inovação tecnológica, não. A inovação aqui é de como contextualizar um conhecimento milenar atemporal para os dias de hoje. E os dias de hoje, que nós estamos falando contemporaneamente, foi também um momento contemporâneo há 500 anos atrás, há 1000 anos, há 3000 anos, há 4000 anos. Sempre em cada período ocorre a necessidade de uma inovação para se preservar o conhecimento. Sem inovação, esse conhecimento acaba sendo então abandonado, porque ele não tem mais validade, pelo menos em termos práticos, em termos palpáveis, em termos constatáveis. Entende? Então é necessário, para a preservação, ocorrer também uma inovação. A preservação que é vigente aqui é justamente a preservação da tradição, dos princípios fundamentais do conhecimento. Tanto o princípio que está, ou o que constitui todo o legado canônico da literatura do yoga, mas simplificando, sintetizando todo esse legado, nós então estabelecemos dentro daqueles 5 pilares do conhecimento: Ishvara, Jivatma, Kala, Prakriti e Karma. É preservar este conhecimento, porque ele é o princípio fundamental do conhecimento. E, ao mesmo tempo, atualizar, inovar os meios de entendimento desses conceitos nos dias atuais. De tal forma com que, então, consiga, neste processo de inovação, podemos até caracterizar isso como uma inovação linguística, uma inovação cultural, onde nós conseguimos agregar tanto a cultura do yoga tradicional com o contexto atual, sem perder os princípios fundamentais do conhecimento. O que ocorre muitas vezes é de se desligar da tradição e inventar metodologias novas com a ideia da inovação, mas tentando soterrar todo o fundamento dos princípios do conhecimento. O que acaba então incorrendo numa grande falha, um grande delírio. Ao longo da história nós vemos muito desses métodos surgirem e desaparecerem. E isso não é diferente de hoje e sempre ocorrerá este fenômeno, certo? Então, a preservação da tradição e a inovação da transmissão desse conhecimento. Como, por exemplo, podemos usar a tecnologia, isso que nós estamos fazendo hoje, gravando dentro de um sistema para que possa ser transmitido a você que está agora assistindo essa aula. Então esse é um método. Mas o conhecimento que era apresentado há milhões de anos atrás, numa aldeia, à beira de um rio sagrado, nos Himalaias, onde fosse, hoje é possível através de meios de comunicação dentro do contexto atual em que nós vivemos. Mas os princípios devem ser mantidos. Os princípios do conhecimento, estes não se alteram. Esse é o ponto importante da questão da inovação. E tudo isto, todos esses princípios que estão sendo preservados, todos esses princípios da tradição do yoga, trazidos até hoje, têm uma finalidade. Como eu disse, a finalidade é de ajudar a aproximar o ser individual do ser supremo. Isto então requer todo um trabalho de desenvolvimento psicológico. O que nós chamamos e entendemos como Yoga Mindset. Mindset é a mentalidade do yoga. Então é uma cultura psicológica, uma cultura do conhecimento, uma cultura que ajuda a desenvolver a nossa mentalidade para uma mentalidade de um yogi. Ou seja, hoje, no período em que nós vivemos, não é, adentrando a década de 20, do século 21, como é possível hoje termos uma mentalidade próxima ou similar à mentalidade de um yogi de 5, de 10 mil anos. Isto é possível se nós temos a prática aplicada do conhecimento, para que haja um desenvolvimento
um discernimento desta mudança contínua, desta dinâmica da vida, para que a partir desse desprendimento possamos então desenvolver esta mentalidade. Então há uma possibilidade dentro de metodologias, dentro de processos que sejam fidedignos, de dar ao homem moderno, o homem aqui no seu sentido humano, ao praticante ou à praticante de yoga, condições de acessar um nível de consciência similar ao nível de consciência dos antigos yogis. Isto, claro, vai requerer prática aplicada do conhecimento fidedigno, preservado dentro de uma tradição milenar de sucessão discipular até os dias atuais. Para que desta prática desenvolva-se esse desprendimento daquilo que é ilusório, que é transitório, para assim nos estabelecermos nesta reconexão com o Supremo. Estabelecer-se consciente diante do Absoluto. A ideia final do yoga é de colocar o indivíduo perante Deus, perante o Supremo, perante o Absoluto. Aproximar. Esta aproximação ela nunca foi desfeita, mas a nossa consciência, atualmente, ela está afastada do Supremo. A finalidade do yoga, de forma muito prática, é de ajudar a ter esta consciência de proximidade do Supremo. E dessa forma nós então alcançamos o objetivo que, desde o passado até hoje, preserva-se o mesmo objetivo no yoga. Restabelecer a nossa consciência divina numa integração com o Supremo, numa afeição amorosa na relação recíproca com o Ser Supremo. Esta é a síntese de todo o yoga. Espero ter contribuído, ajudado nesse momento, nesta apresentação, e teremos assim, enorme prazer e satisfação de poder responder dúvidas que, caso você venha a ter após assistir essa aula. Teremos ainda outros episódios antes do nosso Open Course, que será apresentado em breve. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Namaskar.